Oi, tudo bem? Hoje é sexta-feira, hoje são 19 de junho de 2020. Que você tenha um ótimo final de semana. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 27. Tendo Davi chegado a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijo de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Barzilai, o homem de ferro. Isso mesmo, eu quero compartilhar com você um pequeno trecho do livro do meu pastor André Ricardo, que conta a história de um homem chamado Barzilai. Já ouvi por diversas vezes pessoas dizerem a seguinte frase: ninguém é de ferro. Geralmente, essa expressão é usada em tempos de crise e, mais precisamente, quando a pessoa está caída ou mesmo à beira da queda. Barzilai significa homem de ferro. E no nosso devocional de hoje, veremos qual é a lição que esse homem de ferro tem para nos ensinar. Vamos nos situar no texto. Davi estava fugindo por causa de uma conspiração arquitetada pelo próprio filho Absalão. Nesta fuga, ele só queria um lugar de refúgio onde ouvisse a voz de Deus. Então ele chega a Manaim. Porém, Manaim era um deserto e isso representava um grande problema para Davi e os homens que estavam com ele. Decepcionado e em fuga, Davi não procurava um lugar com estrutura para o seu exército, senão ele iria para outro lugar. Mas o que ele buscava era um lugar onde Deus já havia se manifestado para que ele pudesse ouvir a voz do Senhor. Como Davi era conhecedor das Escrituras, ele foi para Manaim, pois sabia da manifestação de Deus a Jacó naquele lugar. Em Manaim, Davi tinha a presença de Deus, porém lhe faltava comida e bebida. Note que para Davi era mais importante a presença do Senhor do que suprir as necessidades básicas para a sobrevivência. Alguém já disse: tudo sem Deus é nada, mas quem tem Deus tem tudo. São nessas horas que Deus levanta homens de ferro para prestar socorro. 3 foram os homens que prestaram socorro a Davi quando ele fugia de Absalão: Sobi, Maquir e Barzilai. Sobi e Maquir tiveram excelente participação, mas Barzilai se tornou destaque e entrou para a história do rei Davi. Preste atenção, não perca a oportunidade. E se ela estiver demorando muito, por que não criar uma? Barzilai só aparece em 2 lugares na Bíblia, socorrendo e despedindo do rei Davi. Também não se acha nenhuma outra ação deste homem feito de ferro. Não sabemos como foi a vida de Barzilai, quais eram seus gostos, nem de seus erros e acertos. Porém, o que a Bíblia nos revela basta para sabermos que ele foi um grande homem. Talvez ele jamais teve oportunidade de se aproximar de Davi antes, mas foi sábio o suficiente para sair ao encontro do rei na hora que ele mais precisava. Creio que Barzilai fez muitas coisas boas, mas ele só entrou para a história por causa de um de seus feitos. Em seus últimos dias na terra, ele soube agir com sabedoria. Não se canse de fazer o bem. O seu feito pode fazer de você alguém de ferro. Ei, ser um homem de ferro aqui não significa ser irredutível, ser inflexível, ser intolerante, não dar o braço a torcer, ser orgulhoso e muito menos ser um super-herói. Mas os verdadeiros homens e mulheres de ferro são aqueles que dão suporte, são aqueles que estão sensíveis à dor do outro. Que o Senhor te abençoe e te guarde e até o nosso próximo devocional.